Estamos de volta e nesse bloco eu vou falar sobre um assunto muito duro, um assunto difícil e a gente não vai medir as palavras. Nós vamos falar realidade do que está acontecendo e muita gente não lembra disso, não pensa sobre isso e às vezes até acha que não existe da forma como de fato acontece. Eu estou falando sobre pedofilia e eu vou conversar agora com uma das profissionais que é uma das maiores combatentes dessa área no Brasil, Sargento Tânia Guerreiro. Ela tem 35 anos de polícia. Sargento Guerreiro tem simplesmente, gente, 7 perfis na principal rede social para ficar o dia inteiro, à noite ainda tem um perfil profissional, uma página, respondendo pessoas, esclarecendo dúvidas e prestando socorro às milhares de pessoas que buscam atenção, que buscam ajuda nessa área. Como é que a senhora foi para essa área de pedofilia? Porque, afinal de contas, não é fácil lidar com isso. Eu não escolhi, Mira. Eu não escolhi. Eu fui escolhida. Porque eu não tinha capacidade nenhuma. Não tinha capacidade nenhuma de... Eu tremia para falar em público. Tremia mais que Toyota em ponto morto, eu costumo dizer, para falar em público. E, de repente, eu estava em um evento em Faxinal do Céu. Eu era do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, e nós participávamos muito de eventos com jovens, até para poder falar sobre os males causados pelas drogas. E nesse evento surgiu uma dinâmica para que a gente estourasse um balão por algum motivo. E todo mundo estourou o seu balão ali, pela mãe, pela namorada, né, e tal. E eu peguei aquele balão e disse, eu vou estourar este balão para que pedofilia seja tipificada no Código Penal como crime, porque eu, como mulher, como policial, como mãe, eu não aceito que o pedófilo arrebente com a vida de uma criança e cumpra uma pena insignificante. Como que é hoje, então, quando a senhora fala em pena insignificante e tipificar como crime, o seu desejo é que seja um crime com pena máxima, é isso? Com pena máxima. Eu estou há 19 anos tentando a tipificação de pedofilia no Código Penal. Eu estou com abaixinado, colhendo assinaturas, há muitos anos, em todas as palestras que eu vou, eu distribuo, eu peço. Por quê? Porque, veja bem, Mira, a pedofilia hoje, até 2009, pedofilia era enquadrada, pegava uma carona no artigo 213 do Código Penal, que dizia lá, para o homem que mantiver relação sexual com mulher, pênis, vagina, pena de 6 a 10 anos. 6 a 10 anos. Então, é claro que daí, se essa criança se fosse uma criança, pegaria pena máxima, 10 anos. Mas, em 2009, houve uma mudança e foi criado o 217A, que diz, se a vítima, daí diz menino e menina, vítima, tiver menos de 14 anos, pena de 8 a 15 anos de prisão. Só que eu como policial, e estou há muitos anos na estrada e trabalhando com isso, eu sei que ele só vai parar de agir o tempo que está preso. E eu sei também que a lei tem benefícios para quem tem residência fixa, sim, quem tem emprego e quem não tem antecedentes criminais. Isso tudo vem beneficiar, né, ali o detento. E ele sendo julgado e condenado, indo cumprir pena, eu até quero parabenizar agora uma juíza que deu 1000 anos, se não me engano, de pena para um pedófilo, que foi cada estupro que ele praticou com a enteada dele, ela impetrou uma pena. Mas isso é raríssimo. Agora eu te pergunto uma coisa, sargento, por que parece que há uma tolerância na nossa cultura? Eu não entendo. Porque os casos acontecem dentro de casa, os pais não acreditam quando a criança relata, quer dizer, o que acontece, meu Deus? A tolerância é o seguinte, eu até fiz um vídeo, e peço que as pessoas vão lá e vejam esse vídeo, quando eu falo de mulheres que recolhem homens para dentro de casa. Mulheres que se separam, que o casamento não deu certo, e elas então tentam uma nova chance, mas elas só pensam nelas.
esquecem do bem maior que são os filhos e recolhem essa cambada de jaguara que está de olho nos filhos dela e não nela. E daí chegam lá e tratam super bem, a primeira coisa que faz é dizer, olha, não precisa você trabalhar porque eu te sustento. E se ela tem casa, se ela já tem uma residência própria, eles dizem, não, vamos comprar um lugar maior. Por quê? Para que ela tenha dependência absoluta dele. E ele é ótimo para os filhos, muitas vezes melhor até que o pai legítimo. E ele dá presente, ele cuida, ele leva, ele traz, ele adula, ele faz tudo para aquela criança. Mas o interesse dele é outro. E quando esta criança verbaliza o que o padrasto está fazendo, a mãe não acredita, porque ele deu tudo. Porque ele é tão bom, E ele não está com ela por causa dela, ele está com ela por causa dos filhos dela. É muito raro, é muito raro. E eu te digo de cadeira, e quem achar que está errado, venha me contestar, venha trabalhar comigo. Fica aí um mês trabalhando comigo, quero ver se você aguenta. Tá? Não, até falando sobre isso, sargento, as coisas horrorosas que a senhora vê. Porque assim, antes de começar a gravar, gente, eu conversei um pouquinho com ela aqui e eu confesso para vocês, eu estou engasgada só desse pouquinho que eu conversei antes com você. Porque agora mesmo, agora, hoje, você está lidando com casos horríveis, né? Horríveis. Cita pra gente. Eu não posso citar nomes, não, nome mas não, eu mas te situações. Digo que eu tenho caso de avó pedófilo, abusando de criança de 3 anos. Eu tenho o caso de mãe mantendo relação sexual com criança, com crianças com menos de 3 anos. Com filho não, né? Com filho. Com filho? Com filho, com filho. E veja bem, a criança nessa idade, Mira, para ela é uma brincadeira. O que o pedófilo faz? O pedófilo usa um único lugar para fazer isso. Ou é na hora de dormir, ou é na hora do banho, ou é na hora de assistir televisão, debaixo das cobertas ali, na hora de assistir televisão. Então, para a criança, aquilo não é errado, aquilo é uma brincadeira. Aquilo faz parte da rotina, porque ela não entende que aquilo é agressivo a ela. Ela só vai entender que aquilo não é legal, que outras crianças não têm esse tipo de carinho, esse tipo de brincadeira, depois de uma determinada idade. Depois aí de uns 7, 8 anos, é que daí cai a ficha dela e que ela vai perceber que todo esse tempo ela foi abusada. A senhora disse, inclusive, que tem casais que chegam a ter filho para abusar. Para abusar. Casais, é sério isso? Casais de pedófilos que engravidam para abusar. Eles engravidam para ter ali a criança para eles abusarem. E abuso desde... Eu tenho caso de criança de 8 dias de vida. De pai, de crianças que teve o ânus necrosado. Com 8 dias de vida. Isso significa que quando nasceu, começou a ser penetrado. Eu tenho pais que introduzem os órgãos genitais na boca da criança e a criança tem tendência natural em sugar. E ele faz, e mães que fazem isso. Babás que mantêm relação sexual, eu tenho e passo na minha palestra. Babás mantendo relação sexual com criança de 2 anos. Filmado em casa isso. Então, não é brincadeira, a coisa é séria. Nós temos que abrir o olho, nós temos que orar para Deus proteger os nossos filhos, porque muitas vezes está dentro de casa. Eu tenho 67% dos casos de pedofilia com padrasto, 20% com pais, fora mãe, fora amigo da família, fora avô, que é assustador o número de avô pedófilo, padrinho, amigos da família. Então é uma coisa que tira. Como é que é 60? Gente, eu tô meio assim, estarrecida. Eu tô meio estarrecida. Às vezes eu fico até sem saber o que te perguntar. Com 27 anos de experiência fazendo entrevistas, ouvindo essas coisas. Eu sei de amigos médicos que já receberam em hospital crianças também dilaceradas. A gente sabe que isso acontece. Mas ouvindo isso assim, com essa ênfase da sua boca, a senhora que tem trabalhado com isso no dia a dia, que é uma pessoa temente a Deus, onde está a raiz disso? O que é isso? Olha, é uma pergunta bem... Eu acho que isso é coisa do diabo. Só pode ser desse diabo que eu não tenho o que fazer.
Porque não é possível Não é humano. pessoa... Não, não é. Outra coisa, Mira, o pedófilo tem vida sexual normal. Ele termina de manter relação sexual com a esposa e vai lá no quarto da criança que ele ama, como filho, como filha, e vai tocar nela. Ele não tem pena. Mas isso, a teoria da doença, isso é uma doença É do seu ponto nada. de vista? É um vagabundo. É um jaguara. E eu digo para você que está achando que ele é doente, leve para tua casa. Leve para tua casa e cure. Dê lá um chazinho para ele, deixa de ponta cabeça, para ver se cria juízo. Mira, eu trabalhei em várias partes do mundo já. Eu fui convidada certa vez para fazer parte de um grupo da Interpol em reuniões no Canadá, na Hungria. Fiz palestra no retrasado na Colômbia, estou indo agora para o Texas, para a Flórida fazer palestra. E eu te digo, no mundo inteiro, a pedofilia é assustador. Mas nós lideramos o ranking na internet Brasil... e nos casos de pedofilia. Não ganhávamos o ranking. Não ganhávamos, perdíamos para Portugal. Mas agora estamos liderando. Nós ganhávamos o ranking de pedofilia na internet. Isso nós éramos em primeiro lugar. E em segundo lugar no mundo, porque Portugal liderava, agora nós ganhamos. As crianças relatam? Como que elas contam Ela... isso? Por que eu pergunto isso? Como que os pais podem perceber que alguma coisa está errada? A senhora falou de babá, por exemplo, dos cuidadores, até na escola também. Muito. Pode ser que aconteça isso. No transporte escolar, nos enfim. vizinhos, no pai do amigo da escola. Pelo amor de Deus, como perceber isso? Só pelo comportamento. Porque, veja, a criança, 5% delas contam que estão sendo abusadas. 5%. E sabe quando? Sabe quem? Menina. Porque ela cede para garantir a segurança dos irmãos. Porque ele diz, a partir do momento que ela perceba que aquilo não é legal, que aquilo não é uma brincadeira e não é um carinho, que aquilo já está doendo, que aquilo está causando constrangimento para ela, ela começa a dizer não. A partir do momento que ela começa a dizer não, ele diz, eu vou então fazer com teus irmãos. Se você não deixar eu fazer com você, eu vou pegar o teu irmão mais novo. Eu vou matar o teu gatinho, eu vou matar o teu cachorrinho, eu vou surrar a tua mãe, eu vou embora de casa se ele for responsável pelo sustento e vocês vão passar fome. Uhum. Se ele não for doméstico, porque nós temos 7 tipos de pedófilo. Se ele não for doméstico, que ele tenha ligação doméstica, ele vai dizer, eu sei onde teus irmãos estudam, eu sei o horário que eles saem do trabalho, eu sei o horário que a tua mãe está sozinha em casa, eu sei onde teu pai trabalha, eu vou dar um jeito de matá-los. A criança nunca é parceira sexual, ela é sempre vítima. Então, desses 5% falam que são as meninas. Quando ela percebe que não adiantou nada ela ceder a ele, porque ele também está abusando do irmão, porque ele está fazendo o que ele prometeu não fazer. Agora, a criança não verbaliza em outras fases, em hipótese nenhuma. Ela pede socorro, sim, no comportamento. Por isso que eu peço para que pais e mães venham assistir a minha palestra. E que comportamento? Vamos dar pistas aqui. Por exemplo, mudou de comportamento. Tá. A criança era uma criança que brincava, que corria, que mexia ali, uma criança como outra qualquer, que fuça em tudo quanto é lugar, que né, tira Que as coisas do lugar. Apronta. De repente fica E de introspectiva. repente ela fica triste. Tá. Ela chora à toa. Depois ela está agressiva, ela não está mais aquela criança dócil. Ela está já brigando na escola, você está sendo chamada, ela está chorona, ela está repetente, ela não está fazendo o lanche com as outras crianças. Eu gosto muito de trabalhar com professores. E eu quero muito, muito, muito poder capacitar todos os professores do meu estado. E quiçá do Brasil. Sim. Porque já que 90% das mães são coniventes, a esperança está no professor. 90% é muito, nós já falamos sobre isso. Você está falando sério? 90% das mães... 90% dos casos já identificados. Já identificados. As mães foram coniventes. Fora o que não vem, porque eu estou com um caso agora que ela não quer entregar. Ela não quer, ela não acredita. Meu Deus. E a criança está dizendo, o pai está pondo pipi na minha boca. O pai está pondo pipi na minha pepeca, está doendo.
E ela não quer acreditar. E ela não quer acreditar. Criança de quantos anos? Essa aí tem 4 anos. 4 anos. Gente, Então precisa capacitar os professores, porque tem se em casa tá esse ambiente, na escola os professores podem não, fazer em casa a a mãe tá intervenção. assim, assim e assim. Para ela é mais fácil não enxergar, porque ele é bom, ou porque é ameaçada por ele. Ou às vezes gosta do marido, tem Às vezes amor, ama o sim. marido, mas por favor, tanto homem por aí, agora vai gostar do marido e os filhos. Uma peste dessa, né? Que isso? Então, assim, a criança que é abusada, ela fica horas e horas embaixo do chuveiro. A criança que é abusada, eu estou falando do pedido de socorro no comportamento. Qual é o comportamento dessa criança para que os pais vejam? Para que os pais percebam. Ela está sempre assada. Você ensina a fazer higiene, você ensina a se limpar, ou você troca a fralda, está sempre assada. E não é aquela assadura que você passa ali uma camada de hipoglós, uma camada de pomadinha ali, e ela melhora. É uma assadura pesada, é uma assadura que chega a arrancar a primeira pele ali da vagina, do ânus, do pipi do menino, do pênis do menino. É uma assadura que machuca, porque na terceira fase do abuso, ele vai se esfregar nela até ele ejacular. Então ele se esfrega ali, ele não quer saber se ele está machucando, se ele não está machucando. Então a criança, nesta fase, ela está sempre assada, nessa fase ela está andando com as pernas entreabertas, está mancando, está sentando com o ladinho do bumbum, com o ladinho, nem sentar ela está conseguindo. Tá. E isso os professores percebem. Sim, claro. Porque esse comportamento ela traz para dentro da sala de aula. No sentar, ela senta na última carteira. Ela está sempre com sono, está sempre com olheira, está sempre de mangas compridas, porque junto com a agressão sexual, ele sente prazer em machucar, em bater, em causar dor. A criança que é abusada, ela come compulsivamente e desencadeia a obesidade. Ou ela tem ausência de apetite. Ela acorda no meio da noite chorando, ela tem pesadelos, ela quer dormir com a luz acesa, ela tem medo de determinadas pessoas. Por exemplo, um tio, um primo que costuma visitar e ela sempre ficou feliz com a presença dele ali, ou um amigo da família. E se esta pessoa chega e ela se retrai, Sim. se gruda na mãe, ou sai daquele ambiente e vai para outro e fica ali assim, retraída, encolhida, com medo, tem que se preocupar. Agora, olha só, nós falamos o que essas crianças relatam, o que esses abusadores relatam, o que eles falam? O que um infeliz desse fala diante da polícia, sargento? Ele diz que a culpa não é dele. Primeiro, ele nega. Eu nunca prendi um pedófilo ao longo dos 35 anos de trabalho que dissesse, me leve, não, eu realmente devo. Não. Nunca ele diz. Ele diz sempre que ele não é culpado, que estão armando para ele, estão arrumando para ele isso. E quando pego em flagrante, que daí não tem jeito, isto é 1% dos casos é pego em flagrante. 1% apenas, porque o pedófilo só age entre 4 paredes. Suponhamos que ele tenha lá 5 filhos, 10 netos, 10 sobrinhos. E ele abusa de todos, meninos e meninas, porque para ele o importante é o corpo pequeno, a ausência de pelos e os primeiros pelos nascendo. E o fato dele ter domínio absoluto sobre a vítima e aquela criança exalar a inocência. E isto o atrai. É isso que desencadeia ele esse desejo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai agir individualmente. Que ele tenha 20 crianças que ele tem acesso entre os familiares e os vizinhos e os amigos das crianças. Das 20, uma não sabe da outra. Ele age só entre 4 paredes. Ele e a vítima dele. Não tem plateia, não tem testemunha para isso. Por isso que é um crime que se perpetua no silêncio. Porque nós não temos. E daí, quando a criança fala, a mãe não acredita e fica a palavra da criança contra a palavra do agressor. Gente, eu tô engasgada. Eu vou fazer o intervalo e eu tenho que comentar aqui. Eu tô me lembrando, sargento Tânia, a minha mãe ficou viúva com 32 anos e 5 meninas.
A mais velha tinha 13 aninhos. A minha mãe falou, eu nunca vou colocar um homem dentro da minha casa. Aham. Ela abriu mão porque ela tinha 32 anos. Mas por conta disso. E eu tenho certeza que ela não se arrepende. Você veja que mulher sábia. Minha mãe nunca deixou eu dormir na casa dos outros. Aham. Os primos iam tudo dormir, eu não podia. Eu dizia, mas por quê? O que é que eu tenho de diferente? Mas ela sabia o que ela estava fazendo. Exatamente. Eu vou fazer o intervalo, gente. Nós já voltamos. Eu vou pedir a Sargento Tânia para explicar para a gente também quais são esses 7 tipos de pedófilos. A gente já volta.